Nesse vídeo, eu vou conversar com você sobre leitura de textos acadêmicos, principalmente sobre conseguir compreender o que você precisa dentro de um texto para sua pesquisa. Quando se fala em ler, há quem imagine que ler é uma atividade simples e corriqueira, que eu, ao ter contato com o texto e começar a decodificar as letras e imagens, tudo magicamente fará sentido. Será isso mesmo? Pense em como você geralmente se comporta para ler um recado que alguém deixou grudado na geladeira, ou uma receita para cozinhar algo, ou um manual de instruções. É um comportamento diferente de quando você vai pegar um romance para ler, ou uma revista, um jornal. Em quais dessas situações você senta para prestar atenção, para ler e reler, até entender profundamente o que está escrito? Quando você decide que é necessário prestar bastante atenção em um texto, o que faz você decidir fazer isso? A dificuldade do conteúdo que está escrito? Quem escreveu? A forma com que escreveu? O que você quer descobrir no texto? Será que ler algo rapidamente em pé na beira do balcão da cozinha é o mesmo ler de quando você está sentado, concentrado no que precisa descobrir naquelas palavras ou imagens que estão à sua frente? Qual a diferença do comportamento que você decide adotar para ler e entender os diferentes tipos de texto? Como você leria uma mensagem de um amigo que chega em um aplicativo no seu celular? Como você leria o livro A Origem das Espécies, de Charles Darwin? Não imagino que você fosse ler esses diferentes tipos de texto usando a mesma atitude, se comportando da mesma forma. Mesmo sem nos darmos conta, normalmente usamos estratégias variadas para abordar tipos de textos diferentes. Com a leitura acadêmica também é assim. É comum o uso de estratégias específicas para cada tipo de texto. Já que os textos acadêmicos têm características específicas e geralmente são escritos para públicos especializados, precisamos entender o que se espera de um leitor de textos acadêmicos. Isso porque o autor, quando escreve o texto, leva em consideração para quem ele está escrevendo. E no caso dos textos acadêmicos, normalmente esse público consiste dos pares, os colegas, a comunidade que pesquisa ou se interessa pelo mesmo que o autor, o que torna o texto bastante especializado, considerando conhecimentos prévios mais profundos por parte de quem vai ler e sem explicar detalhadamente o que já é senso comum para aquela comunidade. Então, o que se espera de um leitor de textos acadêmicos? Se espera que ele seja crítico na leitura. Ser um leitor crítico não significa que você vai colocar defeitos no que está escrito, ou achar formas de dizer que o autor está errado. Ser um leitor crítico significa que você tem um propósito de leitura, que você vai selecionar em que partes do texto você vai prestar mais atenção e que você fará uma leitura ativa, para que você entenda o conteúdo que está lendo e que esse conteúdo seja útil para o seu propósito. Então, para ser um leitor crítico de textos acadêmicos, é interessante que você pare para pensar sobre o propósito da sua leitura. Ao escolher um texto para ler, você pode questionar: por qual motivo preciso ler esse texto? Os motivos podem ser gerais, como querer ou precisar saber mais sobre um assunto, ou podem ser mais específicos, como responder uma determinada questão ou tirar alguma dúvida sobre um aspecto que você precise compreender melhor. Muitos podem ser os propósitos para que você escolha um determinado texto para ler. Se você souber identificar o propósito do que você quer compreender em um texto, você terá mais foco, motivação e não perderá tempo com o que não importa. Se eu começo a ler um texto porque alguém mandou, sem entender os motivos daquele texto ser importante, ou que informações eu preciso compreender do que está escrito nele, não é garantido que eu preste atenção nos aspectos necessários para que eu faça uma boa leitura. Quando eu sei o que preciso entender em um texto e encontro a informação,
Tenho como ler sobre o que me interessa, com mais gosto e profundidade. Do contrário, ando pelo texto sem rumo. Tendo um propósito de leitura, você tem como selecionar o que é importante para você em um texto. Na universidade, é comum que se tenha listas de leitura obrigatórias de cada disciplina e que os professores recomendem que se leia amplamente sobre os assuntos das disciplinas. A quantidade de informações que podemos ter acesso sobre cada assunto é enorme e não é possível ler tudo que existe sobre seja qual for o tema. Ninguém espera que os alunos façam isso. O que se espera é, entre outras coisas, que os alunos desenvolvam curiosidade sobre aspectos da natureza e da ciência que os façam questionar seus conhecimentos prévios. Que os alunos tenham vontade de saber mais profundamente sobre o que os cientistas ao redor do mundo estão trabalhando, nas áreas que sejam de interesse da formação desse estudante. Que eles queiram problematizar assuntos que anteriormente foram simplificados. Que consigam entender a complexidade de um tópico quando tratado cientificamente. Também se quer que os alunos tenham conhecimento sobre a nomenclatura apropriada para seres, objetos e fenômenos de cada área, seus conceitos e relações. Dependendo do texto que recebemos para ler ou que escolhemos ler, é possível que um desses propósitos seja esperado de nós, ou mais de um deles. Sabendo o que o professor espera da minha leitura e entendendo que eu também preciso saber ou desenvolver o conhecimento, fica mais fácil que eu consiga selecionar as partes do texto que são úteis e relevantes para mim. Cada texto terá partes que me ajudarão a encontrar essa informação que estou procurando, sendo ela geral ou específica. Uma boa pergunta que posso fazer nesse momento é: o que estou tentando descobrir? No que esse texto pode me ajudar? Essas perguntas são úteis quando você já tem o texto para ler, ou quando você vai selecionar um texto para ler. Se você se pergunta: o que estou tentando descobrir? No que esse texto pode me ajudar? Você consegue usar os elementos de um texto como índices, títulos e subtítulos, partes do texto como resumo, introdução, método, conclusão. Então, saber selecionar que textos ler e onde encontrar informações relevantes para você será uma das habilidades mais importantes que você desenvolverá ao longo dos seus estudos acadêmicos. Para fazer isso, você também pode pedir ajuda para professores, colegas e amigos que tenham experiência nesse tipo de leitura. Perguntar para o professor os motivos pelos quais aquela leitura que ele solicita é importante pode ajudar você a determinar o que torna ela importante para o seu conhecimento de mundo e para o seu conhecimento do assunto específico que está sendo tratado no texto. Tendo claro meu propósito de leitura e que partes do texto vão me auxiliar com informações, estou pronto para fazer uma leitura ativa do texto. Se eu ler repetidamente determinada informação que selecionei sem fazer nada com ela, o que provavelmente eu vou ativar é o meu tédio. A forma mais eficiente de compreender e lembrar daquilo que lemos é agir. Podemos, por exemplo, fazer anotações sobre o que estamos lendo, elaborar mapas conceituais, listas, tabelas, notas e lembretes do que precisa ser revisado ou do que consideramos importante, descrevendo os motivos que nos levam a selecionar essas partes. Podemos contar para alguém o que nos chamou a atenção na leitura, explicar o que aprendemos. Podemos nos concentrar, por exemplo, em aprender conceitos, definições, compreender argumentos, fazer conexões entre o que acabamos de ler e outras informações ou conhecimentos. Agora eu vou dizer algumas estratégias que você pode usar para fazer uma leitura ativa a partir do seu propósito de leitura. Aqui vão elas. Dê uma olhada rápida no texto. Títulos, subtítulos, figuras, tabelas, antes de começar a ler. Isso fará com que você tenha uma ideia do conteúdo do texto e auxilie a ativar o que você já sabe sobre esse assunto antes de começar a ler.
Faça anotações nas margens do texto em que você está lendo. Você pode identificar por que aquele trecho é importante, fazer um resumo dele, colocar uma avaliação, fazer um resumo do que está escrito, colocar questões sobre o que você leu, inserir indicação de outro texto relacionado que você já tenha lido ou que queira ler para complementar essa informação. Indicar a necessidade de buscar outros textos que falem sobre o que está sendo discutido no trecho. Levante questionamentos sobre o que você está lendo. Algumas questões que auxiliam na compreensão do texto são as que localizam o leitor. O que, quem, qual, onde, quando, por quê, como. Os questionamentos podem ser amplos, para que você compreenda de forma geral o que está sendo dito, ou detalhados, para que você converse longamente com o autor do texto sobre o que ele está comunicando. Leia em voz alta, mesmo que só os trechos que você quer entender melhor. Grave partes que considere importante e ouça quantas vezes forem necessárias. Compartilhe o que você entendeu da leitura com colegas, amigos, parentes ou com quem você acredite estar interessado. Converse com quem leu o mesmo que você leu ou com quem pensa de maneira diferente para confrontar o que você aprendeu com outras informações. Faça conexões entre o que você leu com outras leituras que você já tenha feito, com vídeos que tenha visto, ou ainda atreva-se a buscar novos textos relacionados. Leia mais rápido as partes do texto que não são tão importantes para o seu propósito de leitura. Leia mais devagar, com mais atenção, as partes que são mais relevantes. Faça desenhos, mapas conceituais, resumos, listas, diagramas, tabelas dos pontos mais importantes que você entendeu ou quer compreender. Faça uma lista do que você aprendeu com essa leitura. Faça outra lista com o que você ainda quer aprender a partir da leitura que fez. Compare os argumentos do texto que você leu com argumentos de outros 3 textos de autores da mesma linha teórico-metodológica ou de linhas opostas. Pondere e responda, de preferência por escrito. Com qual argumento você concorda? O que faz você tomar essa decisão? Perceba expressões que são comuns na escrita da sua área, que tornem mais rápida a leitura e a rapidez para encontrar informações em próximas leituras. Aqui vão uns exemplos. Um dos principais aspectos analisados foi: assim, podemos considerar que você não precisa usar todas essas estratégias. Além disso, muitas outras podem ser utilizadas. Essas são algumas formas de agir que permitem que você não só compreenda melhor o que está lendo, como também que você compare e relacione informações e que construa um conhecimento novo, conseguindo atingir o propósito que você determinou para a leitura. Escolher uma ou mais estratégias que sejam relacionadas ao seu propósito de leitura e que tenham a ver com seu estilo de leitor seria a melhor opção. Um outro aspecto essencial a ser considerado na leitura acadêmica é a confiabilidade das fontes utilizadas. Quando vamos escolher o material para expandir o nosso conhecimento sobre o que estamos estudando, ou sobre o que foi solicitado em uma aula, ou pelo orientador de estudos, precisamos ter clareza de que a fonte que escolhemos tem base científica e faz referências a estudos com metodologias confiáveis. Nada impede de usarmos o Google ou a Wikipédia para termos informações gerais sobre o tema. Mas a confiabilidade dos dados na ciência se dá através da testagem e comprovação a partir de métodos científicos. Então, é bom prestar atenção e tomar cuidado sobre como avaliar os textos que você utiliza para ampliar o conhecimento sobre alguma temática. Notícias, artigos jornalísticos,
Charges, propagandas, receitas, blogs e outros gêneros também podem ser usados para contextualizar ou ilustrar um tema ou comparar o conhecimento geral com os dados de um texto científico. Mas não necessariamente os conceitos ou os argumentos usados em textos de conhecimento geral são compartilhados com conceitos ou argumentos aprofundados, testados, discutidos pela ciência da área. O rigor acadêmico é normalmente refletido na linguagem dos textos. Então, todos os textos podem ter sua função, dependendo do propósito da leitura ou do que você está tentando descobrir. Um último ponto que destaco é que todo esse processo depende do que você leva ao texto. Por mais que o texto já esteja escrito e pronto, o que fica para você depois da leitura é o que você consegue aprender no diálogo entre o que você sabe e o que o texto está trazendo de novo. Ao conversar com o que o autor do texto está dizendo, compreendendo, contrastando com o que você já sabe e analisando novas possibilidades de entender o que está sendo dito, você se insere no texto. Você leva o seu conhecimento para o texto e sai dele com uma nova compreensão sobre o que está sendo tratado naquelas linhas já escritas. Você interage com o texto. Assim, para que você tenha um aproveitamento bem mais eficiente das leituras que decidir fazer, vale considerar a importância de ter um propósito para ler um texto acadêmico. Selecionar o texto e os trechos adequados para atender esse propósito e utilizar estratégias de leitura ativa que provoquem maior interação com o texto em uma atitude questionadora.